Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que Jesus, nesse momento, esteja presente conosco. Que toda a espiritualidade aqui presente possa nos acolher. Então, vamos nos preparando, nos acalmando, nos tranquilizando. E vamos elevando o nosso pensamento às esferas espirituais mais elevadas, onde se encontra o nosso mestre querido, o nosso irmão maior. Sintamos a sua presença amorosa, o influxo dos seus pensamentos, o seu magnetismo de amor, que nesse momento nos envolve, nos acalenta, nos fortalece. Esse irmão, co-criador do nosso planeta, que já habitou entre nós, conhece as nossas dores, e também conhece as nossas inferioridades, as nossas mazelas, os nossos defeitos. Mas a sua doutrina de amor nos trouxe o caminho correto para que pudéssemos nos melhorar, para que pudéssemos buscar a nossa melhor interior, e deixou o seu Evangelho, esse Evangelho que é a luz para o nosso espírito, que é a nossa farmácia, que é o nosso hospital, esse Evangelho que traz para nós, através das suas parábolas, dos seus ensinamentos, o caminho para chegarmos até o nosso Criador. Que esse Mestre possa se compadecer dessa humanidade que passa por momentos de transições, por momentos difíceis, mas necessários para que ela possa chegar ao mundo de regeneração que ela está preparada e há de conseguir chegar. Mas para isso, ela precisa de nós. Precisa que nós nos envolvamos nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus, para que possamos nos conectar realmente com o nosso Pai. E assim, fazendo um esforço para subirmos mais um degrau do plano espiritual, vamos entrando em contato agora com o nosso Pai, o Criador de tudo e de todos, inteligência suprema do universo, para que possamos agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação, por essa oportunidade de estarmos vivendo esses tempos difíceis, mas tempos de renovação. Que possamos agradecer por esta oportunidade e por todas as oportunidades que o Pai coloca nas nossas vidas todos os dias, nos perdoando, nos auxiliando, nos amparando, nos dando forças para que pudéssemos e possamos seguir os caminhos que um dia escolhemos no mundo espiritual. Pai, fortaleça-nos a todos nós, para que possamos levar o seu amor, a sua mensagem a todos aqueles que ainda não o conhecem e por isso, com certeza, estão em sofrimento.
abençoa-nos, Pai, nesta noite e nos fortaleça e nos ampare para que possamos, nesses momentos que aqui estamos, aprender um pouco da doutrina do nosso Mestre. Assim seja, graças a Deus. O tema escolhido pela casa é um tema do capítulo 18. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. E o subtema, a parábola do festim das núpcias e a porta estreita. Eu vou ler para nós esse capítulo, para que nós possamos estudar um pouquinho sobre essas lições do Evangelho. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse. Primeiramente, por que Jesus falava por parábolas? As parábolas, elas são como histórias, como fábulas, são contos, mas que têm um fundo. Toda fábula, todo conto tem um fundo. Assim eram as parábolas de Jesus. Nós não devemos levar as parábolas ao pé da letra. Devemos extrair dessas parábolas os seus ensinamentos, aquilo que ele quer trazer para nós. Jesus falava assim porque naquela época o povo ainda era um povo muito ignorante, era um povo muito rude, muito grosseiro, e não entenderia o que nós hoje já estamos mais aptos a entender. Então, por isso que Jesus contava histórias, são parábolas, mas que têm um fundo, e é isso que nós devemos analisar sempre que nós estivermos diante de uma parábola do Mestre. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que a ela foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então, ele disse aos servidores: o festim das núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados deles não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrares. Seus servidores, indo pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrares aqui sem a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então Jesus compara o reino dos céus a uma festa. Essa festa que esse Senhor queria oferecer às pessoas. Então Jesus compara esse reino a essa festa, a uma festa. Os primeiros convidados foram os hebreus. Os segundos que vieram
E são os enviados do Senhor. São aqueles que foram enviados para falar com aquele povo. Então, são os profetas. A gente deve entender isso como os profetas. São aqueles que vieram ensinar o caminho certo, o caminho correto, da justiça, da caridade, e não foram escutados, e muitos foram massacrados. Existem também aqueles que foram para seus campos, foram para os seus negócios, que são as pessoas que estão mais preocupadas com as coisas materiais, que deixam de lado as coisas espirituais para se ligar às coisas do mundo. Antes do Cristo vir, todos os povos eram ateus. Todos os povos eram idólatras, né? E o que quer dizer idólatras? Eram povos que cultuavam vários deuses, tinham vários deuses. Então, todos esses povos, antes de Jesus vir, eram esses povos que nós já conhecemos, né? Nós já estudamos e sabemos que eles eram assim na vida espiritual deles. Os únicos que acreditavam em Deus mesmo eram os hebreus. Então, por isso, Deus escolheu esse povo para enviar os seus ensinamentos. Ai, obrigada. Então, através desse povo que Deus transmitiu, através de Moisés, através de Jesus, Deus transmitiu as suas leis. E os judeus, que são os hebreus são um dos povos judeus, né? Esse povo estava destinado para ser o foco de luz que ia inundar o mundo, que ia iluminar o mundo. Porque eles tinham todas as regras, todos os ensinamentos, todas as leis de Deus foram passadas para eles. Mas eles se apegaram apenas à forma, apenas os rituais, e deixaram de lado a lei moral, que era a mais importante. Com isso, eles perderam a oportunidade de ser aquele povo que iria iluminar o mundo, que iria trazer as leis de Deus para todos aqueles. Com o decorrer dessas atitudes deles, sempre se preocupando com a parte material, visualizando uma riqueza, achando que eles seriam um povo mais poderoso do mundo, mais poderoso em força, não em espiritualidade. E foram cultuando, fazendo sacrifícios de animais, isso que nós já conhecemos. E com isso, eles começaram a se perder realmente. Foi então que o Cristo veio para, mais uma vez, tentar levar essa humanidade para o caminho correto, para que essa humanidade entendesse os ensinamentos do Pai, para que essa humanidade aprendesse a se pautar dentro da lei de Deus. E como os outros anteriores, o Cristo foi repelido, foi maltratado e foi morto. Depois que... Então, fazendo uma ligação com esses, muitos foram chamados e poucos escolhidos. O Senhor lá, que tinha mandado chamar os bons e os maus, Jesus queria dizer o quê? Que a palavra seria pregada para todos, indistintamente. Não interessa se fossem judeus, católicos, protestantes, que naquela época nem existia, né? Mas para todos aqueles que eles consideravam como pagãos, porque não cultuavam a mesma fé que eles. Então, a palavra
de Jesus, os ensinamentos de Deus, iam ser passados para todos, indiferentemente da condição deles. E todos eles, então, foram convidados para esse festim das núpcias. Mas, para que essas pessoas estivessem em condição de participar desse festim, era preciso que eles fossem puros. Era preciso que eles estivessem praticando todas as virtudes, e principalmente a mãe de todas as virtudes, que é a caridade. Então, fora da caridade, não há salvação. Então, esse povo que foi convidado por esse Senhor, muitos se perderam. Muitos entraram naquela festa, ou um ou outro, né? Aqui está dizendo um, mas foram muitos. Entraram no festim das núpcias, entraram em contato com todos os ensinos, mas se perderam, porque não estavam prontos para participar desse festim. Ainda estavam impuros, a sua roupa espiritual ainda não estava pronta para que eles pudessem participar desse festim. Deus, nosso Pai, sempre colocou e coloca para nós uma festa, um festim, mas um festim espiritual. Ele nos traz, através dos ensinos do Mestre, e através também dos locais que frequentamos, igrejas, centros espíritas, ele nos traz o festim espiritual. Mas será que muitos estão prontos para participar desse festim? Ou muitos irão ainda se perder e deixar para trás essa oportunidade, indo cuidar dos seus negócios, indo ao seu campo, ou até fazendo mal, não como era antigamente, claro, mas podemos ainda, de alguma forma, maltratar os seres humanos, os animais, até através da nossa fala, através do nosso pensamento. Então, que possamos refletir sobre esse festim e nos prepararmos realmente, estudarmos, nos conhecermos, para que nós possamos estar em condições de aceitar esse convite que Deus nos faz sempre. Deus está nos convidando sempre. Em continuação a esse tema, vem o tema da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta da perdição, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Há muitos que por ela entram. Quanto à porta da vida, que seria a porta estreita, é pequena. Quanto ao caminho que a ela conduz, é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13º e 14º. A porta da perdição, ela é larga. Por quê? Porque nós ainda vivemos num planeta atrasado. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. E aqui domina o mal. As pessoas procuram o comodismo, os prazeres, a vida fácil. Então, essa é a porta larga. As más tendências ainda predominam, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as paixões, tudo isso ainda predomina no nosso mundo. Por isso é que nós devemos estar sempre atentos, para que nós não nos deixemos ser levados por esse mundo em que nós vivemos.
esse mundo difícil, esse mundo duro, esse mundo que nos desequilibra, que nos puxa para a matéria, para o sucesso, para a vaidade, e nos torna indiferentes aos ensinos do Mestre, nos torna indiferentes às nossas tarefas que aqui viemos fazer. Porque não estamos aqui por acaso. Nós temos uma tarefa, todos nós. E o nosso objetivo maior é nos melhorarmos como seres espirituais. Então, que nós estudemos, que nós nos conheçamos, que nós olhemos para dentro de nós, que nós aproveitemos alguns momentos para nos estudarmos com amor, com carinho, e verificar aquilo que ainda pesa em nós, aquilo que nos afasta do Criador, que são os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas mazelas. Foi para isso que nós viemos neste mundo. E muitos esquecem de tudo isso e estão à procura da porta larga, da porta das facilidades, porque é difícil a disciplina, é difícil o estudo, é difícil dedicar algumas horas a Deus, justamente por esse mundo que nos aprisiona. Nosso corpo físico nos aprisiona também, porque é um corpo moldado para viver num planeta como o nosso. Ele aprisiona o nosso espírito, ele turva o espírito, a nossa mente. Então, por isso, nós devemos procurar a todo custo estudarmos, estarmos lendo alguma coisa de bom, estarmos frequentando os bons lugares, conversando com pessoas que possam nos trazer alguma coisa de bom, estudando essa doutrina maravilhosa, estudando o Evangelho do nosso Mestre. Só o Evangelho nós teríamos que estudar a vida inteira para entendermos um pouco, mas não adianta nada estudar e achar, que linda essas palavras, se nós não nos esforçarmos para colocar aqui esses ensinos dentro da nossa vida. É isso que Jesus quer de nós, é isso que o Pai nos oferece todo momento. E a porta estreita, já está se dizendo, é uma porta mais difícil de entrar, porque nós teremos que nos purificar, nós teremos que tirar isso que nos atrasa, os nossos defeitos, os nossos vícios. Nós também temos virtudes, não somos só defeitos, cada um tem também a sua virtude, aquela que mais é importante para ele, e essas virtudes é que vão nos auxiliar para que nós minimizemos, para que nós deixemos para trás esses vícios. Então, essas virtudes, nós temos que cultivá-las também. Nós temos que aprender a ser mais bondosos, mais benevolentes, mais pacíficos, mais doces, mais compassivos. O que quer dizer compassivo? É entender o outro, aceitar o outro da forma que ele é, não tentando mudar o outro, e sim nós mesmos. Se nós mudarmos, tudo ao nosso redor vai mudar, porque a nossa energia vai mudar, o nosso pensamento vai mudar. Então, nós, e sempre trabalhando para nós, com disciplina, com esforço, com vontade, com garra, para que nós possamos realmente fazer jus a essa reencarnação, que é uma dádiva. Quantos imploram por uma reencarnação? E nós? Será que nós estamos procurando a porta estreita para que nós possamos passar? Então, finalizando, a humanidade não está relegada a esse estado de coisas que nós vivemos e que já vem há muitos anos, né? Nós até que já nos depuramos um pouco. Deus é Pai bondoso, amoroso. Ele nunca ia deixar os seus filhos relegados, né, ao seu próprio destino, onde a morte seria o fim de tudo. Não. O Pai
não deixaria seus filhos relegados. Por isso é que nós, espíritas, acreditamos que não pode existir apenas uma vida, porque se existisse apenas uma vida, o porquê que as pessoas estariam passando por dificuldades, por sofrimentos, se elas não responderam por nada antes? E vivendo aquela vida, acabaria tudo. Então, essa crença numa única vida, ela se desmorona perante a justiça de Deus. Com a crença de que nós já vivemos muitas vidas, com a crença de que existe na criação de Deus uma pluralidade de mundos. O que quer dizer isso? Deus criou infinitos mundos, de todas as formas, de todos os jeitos. Nós não somos os únicos, somos até muito atrasados ainda. Temos muito ainda que viver. Então, o nosso planetinha ainda vai passar por muitas transformações. E junto com ele, também nós. Nós sabemos hoje, através dos estudos científicos, dos cientistas, que existe, o nosso Sol já é uma estrela que nós acreditávamos de ser um grande astro, né? Hoje nós sabemos que existe uma estrela e outras várias, que ela é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Então vejamos como nós estamos ainda vivenciando uma vida que muitos acham, né, que é o suprassumo, que a Terra é a única, que nós somos os únicos e que quando morrermos tudo vai acabar. Então nós vemos através disso a grandeza de Deus, que não nos condena a viver eternamente em sofrimento. Depende de nós, das nossas transformações, nós nos melhorando, nós vamos galgar planos mais elevados, nós vamos estar mais leves, menos denso e com isso menos sofrimento, até que a nossa Terra consiga passar para esse planeta de regeneração, que ainda é um planeta, seria um planeta intermediário, não é ainda um planeta maravilhoso, mas o mal já não será tão predominante como é na nossa vida hoje. Então, esses são os ensinamentos de hoje, que nós possamos refletir. E quando nós lermos as parábolas do Mestre, não levarmos tudo ao pé da letra, mas procuremos as lições que ele nos traz. E cada vez que nós lermos o Evangelho, nós vamos ler de uma forma diferente. Nós vamos aprender alguma coisa. Estejamos conscientes, né? A consciência é o mais importante para nós aqui na Terra, estarmos conscientes do que estou fazendo agora, o que eu estou fazendo para mim, o que eu estou fazendo para o meu próximo, o que eu estou acarretando para mim, porque as nossas existências estão ligadas hoje. Nós já sabemos que o passado está ligado com o nosso presente e o presente ao nosso futuro. Então, nada acontece por acaso, nós não estamos aqui por acaso, não estamos vivenciando tudo que estamos vivenciando agora por acaso. Nós temos sim méritos, mas temos deveres também. Então, nós vamos encerrando, nos preparando, mais uma vez. Pai, que a sua luz chegue até nós, que a sua força se manifeste através de uma luz intensa que brilha nos nossos corações neste momento.
cada um dos nossos corações cheios do seu amor, Pai, se liga ao outro, e ao outro, e ao outro, formando uma enorme corrente de luz, de amor, de força, de coragem, para trilharmos os nossos caminhos, para estendermos a mão àquele que sofre, àquele que chora. Que essa luz maravilhosa que se forma através dos nossos pensamentos e do nosso coração nos envolva e saia de nós, permeie todas essas paredes, saindo para o bairro, pela cidade, pelo estado, pelo nosso país, o qual pedimos que olhe, e agora através dele, que essa luz se expanda para todos os países, para todo o nosso planeta. A sua luz, Pai, a sua luz, Pai, o seu amor, Pai, nos envolva, nos fortaleça e nos ampare, que possamos levar dentro de nós a sua mensagem, as suas leis, os seus ensinos, e possamos levar essa energia de luz para todos que amamos, para aqueles que não puderam aqui estar conosco. E assim, iluminados pelo seu amor, pedimos que nos despeça na sua santa paz. Graças a Deus. E agora nós vamos nos preparar para o passe coletivo, vamos chamando os nossos passistas. Continuemos ainda em vibração, para que possamos receber da espiritualidade todo esse amor, tudo que aqui viemos buscar, para que possamos alimentar o nosso corpo e o nosso espírito, as nossas mentes. Então, que estejamos conectados com essa espiritualidade. E nesse momento, saem luzes das mãos desses nossos irmãos passistas. E essas luzes penetram no topo da nossa cabeça, onde está o nosso centro de força coronário, que agora se abre em 1000 pétalas para recebê-la. Vai permeando, chegando até o nosso frontal, que é a sede dos nossos pensamentos, limpando, higienizando todo esse centro de força, para que tenhamos pensamentos amorosos, compassivos, bondosos, amenos, tranquilos, para conosco e para com todos que nos cercam. Indo até o nosso laríngeo, que é a sede da nossa fala, limpando, reenergizando esse centro de força, para que tenhamos palavras doces, palavras amenas, palavras caridosas, palavras de conforto para nós e para todos que nos rodeiam. Indo até o nosso cardíaco, sede dos nossos sentimentos, também fortalecendo essa sede, limpando, para que tenhamos sentimentos positivos, sentimentos de força, de coragem, de clareza, de vontade de trilhar novos caminhos, sentimentos amorosos, sentimentos pacíficos. Indo até agora ao nosso gástrico, que é a sede que recebe o impacto das nossas emoções mais pesadas, como a raiva, o rancor, a mágoa, que esse centro também seja limpo e fortalecido pelas luzes que saem das mãos dos nossos passistas, e são luzes preparadas por essa espiritualidade. E agora essas luzes vão indo até o nosso esplênico, limpando toda a nossa corrente sanguínea, realinhando todos os nossos órgãos, limpando, reenergizando todos os nossos principais órgãos. E assim indo até os nossos outros centros, o básico, o genésico, completando assim todos os principais centros de força, que toda essa energia maravilhosa
que toda essa força que esses mestres colocam para nós nesse momento, nos fortaleçam e nos envolvam, para que nós possamos ser chamados realmente os filhos de Deus. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.